Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, aleluia, o tempo todo. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Glória, 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 glória. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra falando de Vila Velha, estado do Espírito Santo, do nosso amado e querido Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre porque até aqui nos trouxe o Senhor. E aquela felicidade, aquela paz que eu gosto de dividir com meus amados irmãos, é porque nós cremos que Jesus vive e por Ele viver, nós cremos no amanhã, queridos. Nós temos para onde ir. Não somos órfãos, vale a pena repetir isso sempre, para nós sabermos que nós temos um Pai cuidando de nós. Meus irmãos, momentos difíceis, a humanidade está passando, né? E a igreja precisa muito estar atenta. Por isso eu tenho falado esses dias, né? O Senhor teve incomodado para falar sobre igreja, sobre a nossa fé, sobre a nossa perseverança. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje a carta à igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Eu gostaria de estar compartilhando, lendo a palavra do Senhor com meus amados irmãos nesse instante. Aquele que tiver sua Bíblia, lê e acompanhe. É saudável ouvir o Pai falando, porque a Bíblia é o Pai falando conosco. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens a paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Glória seja dada ao Senhor. Meu Senhor, nosso Deus, a palavra do Senhor, Pai, peço que o Senhor me use nessa tarde como teu instrumento, Pai, para estar levando a todos aqueles que possam estar ao alcance de nossa voz, a tua palavra, Pai, o teu alimento espiritual, para nos alertar, para nos levar, Pai, a sempre estar buscando e estando no primeiro amor, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era dedicada e perseverante. Era dedicada e perseverante. Mas, vem aí, abandonou o primeiro amor. Quanto tem acontecido isso nos nossos meios? Eu falo de cada um de nós individualmente. Tínhamos aquela alegria de estar dentro do templo, adorando a Deus, alegria de estar em casa, né, quando conversamos com Deus. E talvez agora falta tempo, eu estou ocupado agora, depois eu vou ler a Bíblia, não separa o tempo para Deus, nós temos que fazê-lo, queridos. Nós temos que ver de onde nós viemos, nós estávamos todos destituídos da glória do Pai, só o sangue de Jesus que nos restituiu isso. Mas vamos lá, para adiantar um pouco. A cidade de Éfeso estava num ponto geograficamente admirável.
com um dos mais belos portos da Ásia Ocidental. Parece, né, exemplo nosso, nós somos uma cidade chamada Vitória e num estado chamado Espírito Santo. As belezas naturais aqui talvez fossem mais lindas do que lá de Éfeso, né? E nós também estamos, muitos de nós, esquecendo do primeiro amor, estão esfriando. E naquela época, a cidade estava enfeitada com lindos templos. Nós temos lindos templos por aí também, né? Dentre eles, só que de lá eram templos para outros deuses. O de Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. E esse templo era um teatro que cabia 30 mil pessoas. Olha como que era a adoração a ídolos lá naquela época. Aí, mas vamos analisar um pouco para nós chegarmos o que Deus quer conosco nessa tarde. A carta à igreja de Éfeso, pelo método literal, se a gente for analisar, histórico e moral. Vamos dar uma mexida aqui um pouquinho para nós entendermos. A análise literária da obra, Éfeso quer dizer desejável. O pastor, naquela época, de Paulo, era Timóteo. O elogio, rejeitava heresias, paciente e perseverante, está no versículo 2 e 3. O que foi instruído aquela igreja e que hoje nós estamos recebendo essa exortação também. Voltar ao primeiro amor e as primeiras obras. Está no versículo 4 e 5. Promessa que teve e que tem para nós, se nós voltar ao primeiro amor, direito à árvore da vida, vida eterna, queridos, vida eterna. Os 7 pastores que menciona ali, das igrejas nas mãos de Jesus, que ele que nos segura, né? Ele que nos guarda de nós. E olha, outro dia eu vi uma irmã falando, Jesus que está conosco aqui é só o Espírito Santo. Talvez tenha um pequeno engano, né? Porque nós sabemos, entendemos que anda no meio de nós dos 7 candeeiros de ouro. Se ele está nos 7 candeeiros da igreja de Éfeso, ele está na igreja, no templo que nós estamos, está aqui conosco nesta tarde. Os 7 candeeiros citados ali são as 7 igrejas, Apocalipse 1:20. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Jesus anda no meio das igrejas e que essas são valiosas para Deus. A igreja, templo do Senhor, tem um valor imensurável para Deus. Aí vamos voltar à palavra, no versículo 2. Os que a si mesmo declaram apóstolos não são falsos pregadores. Vamos voltar. Primeiro amor, versículo 4. Início da experiência cristã a partir de novo nascimento. Eu creio que a maioria de nós, não sei se uns já nasceram em berço cristão, evangélico, mas nós outros, né, que viemos lá do mundo, né, a alegria, aquela gostoso de quando aceitamos Jesus, queria ouvir toda hora, queria estar participando toda hora. O dia que não tinha oportunidade na igreja, a gente ficava até triste, queria falar, coisa, aquela vontade mesmo, né? E se nós não vigiarmos, isso aí vai esfriando com o tempo e você vai se esquecendo do primeiro amor. Vai se dedicando às coisas terrenas, esquecendo do primeiro amor. As primeiras obras significam o início da vida cristã.
Quando você está lá aprendendo, fazendo discipulado, sendo batizado, aquela coisa toda, é o início da vida cristã. O que Nicolaítas citados ali? Era uma seita que criou uma classe dominante de pessoas que se denominavam sacerdotes. Era dentro da igreja que eles ficavam. Pregavam, sabe o quê? A liberdade. E acreditavam que o prazer no corpo não afetaria o espírito. E nós vemos muitos pastores aí que interpretam mal falando isso. Eu já vi, peço misericórdia a Deus para citar, mas eu já vi pastor falando que um casal entre quatro paredes vale tudo. Não. A cama nupcial é lugar sagrado. Pois é. Por isso, aqueles nicolaítas, e hoje temos isso aí, aceitavam o pecado dentro da igreja. Temos muitos lugares aí, irmãos, não estou me pondo como santo, não. Mas nós estamos vendo que, às vezes, por causa do dizimista, que leva coisa para a igreja, você aceita coisa errada para poder ele não parar de dar o dízimo, para a igreja estar sobrevivendo. Mas a igreja não precisa, porque o Senhor sustenta. Pastor, meu irmão, meu amigo, não aceite coisas erradas dentro da igreja. Corrige, com amor, claro, mas corrige. Chama para o bem, porque essa alma vai morrer e você vai dar conta dela. O versículo 7, que fala da árvore da vida. A mesma que Adão e Eva não comeram. Sabe por quê? Porque preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é esse aí que muitos de nós, às vezes, estão procurando. Está lá em Gênesis 2:9. Mas aí vem: quem vencer poderá desfrutar da eternidade, comer da árvore da vida. Quem vencer. E eu creio que você é um vencedor, você é uma vencedora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma interpretação histórica da igreja de Éfeso. Éfeso representa a igreja apostólica na história da igreja, entre os anos 30 a 100 depois de Cristo, concordo? Que foi o primeiro período do cristianismo aqui na Terra, início do cristianismo. Corresponde à época dos apóstolos, né? E os apóstolos e aqueles pastores da época se dedicavam à sã doutrina de Cristo. Era um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor. Mas que infelizmente se esfriou com o tempo. As cartas pastorais mostram isso. Isso não é invenção. As cartas pastorais mostram essa realidade que eu estou falando. Que as igrejas estavam se esfriando ainda naquele tempo apostólico, lá 2000 anos atrás. Por isso foi preciso escrever tantas orientações para se manterem na verdade, retornando ao amor, primeiro ao amor cristão. E é por isso, meu querido e amado irmão e irmã, que Deus tem levantado homens para poder estar nos lembrando que temos que voltar para o primeiro amor, temos que ter aquele mesmo amor que a igreja primitiva tinha, a igreja de Atos tinha, no partir do pão, na oração, no se reunir, a mesma alegria, o mesmo amor. Vamos para uma interpretação moral para poder adiantar. Éfeso representa cristão e igreja que se esfriaram na fé.
Essa é a análise moral que estamos fazendo da igreja, quando ela deixa o primeiro amor. Permanece como cristão. Nós vemos muita igreja assim, né, queridos? Igreja que se esfriaram na fé, mas as pessoas permanecem como cristão, mas sem o mesmo fervor. Pensa aí se nós não vemos acontecer isso. Uma igreja que perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade para agradar as pessoas. Nós temos que agradar a Deus, meus irmãos, a Deus. O culto é para Deus, o culto é adoração a Deus. Não é culto de homem, não. Nem de cantor gospel, de pregadores nominal, não, queridos. Se esfriou. É uma igreja que se esfriou no amor. Muitos cristãos estão se desviando da verdade e não conseguem perseverar no amor. Infelizmente, tem acontecido isso aqui para nós estamos falando hoje, é porque Deus quer que nós voltamos para o primeiro amor, para ter aquela alegria de nós congregarmos, de estarmos juntos, irmão, batalhando o bom combate. Todos nós queremos salvação, mas nós queremos a salvação individual, mas nós temos a obrigação do ide do Senhor, de pregar a palavra a toda criatura. Muitas vezes, o dogmatismo religioso faz isso com as pessoas, que são muito criteriosas, né? A mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar o enfeite na orelha, não pode ter brinco, não pode usar nenhuma pintura, tem que vestir a roupa lá no joelho, lá no calcanhar, e assim por diante. Esquece que tem que estar transformado é o coração, e é o amor que tem que prevalecer, não o exterior. Isso não quer dizer, muitas vezes tem pastores aí, meus amigos, que criticam quando eu falo isso, mas é a verdade. Isso não tem nada a ver com na Bíblia, não tem isso. Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado, porque exigiam e não cumpriam eles mesmos aquilo que exigiam. São criteriosos, mas esquece do amor. Aí hoje vai um apelo para todos aqueles que estão ouvindo. Não deixe o seu amor esfriar, não deixe o seu amor esfriar, não deixe o seu amor esfriar. Apocalipse 2,4 nos adverte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Não podemos fazê-lo. Precisamos ser perseverantes na fé, mas não deixar nosso amor esfriar. Perseverantes na fé, mas não deixar o nosso amor esfriar. Muitos cristãos, igrejas, começam uma maravilha, mas deixa o amor esfriar. Começam bem, mas com o tempo, né, vai esfriando, vai perdendo aquele ânimo, vai deixando morrer o seu entusiasmo. Às vezes tem as batalhas que são normais, que temos que ter. A vida não é feita de mar de rosa, não, é de luta. A última exortação desta tarde: volte ao primeiro amor,
Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai amado, a Tua palavra foi pregada, Pai. Foi nos alertado para nós, o esfriamento que está havendo é no meio cristão, Pai. Que o Senhor possa nos levar a voltar a ter aquele amor primeiro, a alegria de estar no Senhor, Pai, de estar te servindo, de estar proclamando a Tua palavra, Pai. Ó, Pai, que haja alegria quando nós vamos nos reunir para adorar o Senhor, Pai. Pai, aviva nossos corações, para que nós sejamos alegres no te servir, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, como faço em todas as minhas orações, pelas nossas famílias, Pai, pelas famílias dos meus irmãos, das minhas irmãs. Peço ao Senhor, Pai, como faço sempre, que os anjos do Senhor estejam acampados nas nossas casas, Pai, para guardar nossas famílias dos possíveis ataques do inimigo, Pai. Pai, nosso país está vivendo momentos difíceis, não só com a pandemia, mas momentos de estabilidade, Pai, de muitas coisas que levam o povo a ficar apreensivo, Pai. Mas nós estamos todos nas Tuas mãos. O Senhor é o dono de tudo, Pai. Nada acontece sem permissão do Senhor. Assim eu clamo ao Senhor, as Tuas providências, Pai, para que proteja o nosso presidente da República, proteja nossos governadores e que dê a cada um deles, Pai, nossos prefeitos, Pai, cada um deles, Pai, receba do Senhor a orientação, Pai, e que eles possam seguir ao Senhor no tratar as pessoas, Pai, e os direitos e todas as necessidades que a nossa sociedade tem e precisa, Pai. Que haja paz entre nós, Pai, e que essa doença, esse espírito de morte, Pai, acabe. O Senhor, com o Teu poder, Pai, eu creio pela fé, que o Senhor vai dar um basta nisso e vai surgir daí, Pai, uma prosperidade tão grande, Pai, porque vai haver um grande avivamento aqui em nosso país, para nós podermos ver, Pai, almas sendo resgatadas e salvas para a glória do reino do Senhor, Pai. É que nós pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, um abraço fraternal para todos e fica aqui o meu convite para amanhã, 9 horas, e amanhã ainda, meio-dia também, estaremos novamente. Que Deus abençoe a todos, fiquem com a paz do Senhor. Lembra o encontro, 9 horas amanhã, se Deus permitir. A paz seja com todos, em nome de Jesus.